Erros em novelas são mais comuns do que muitas pessoas imaginam. A maioria deles acontece por conta da continuidade dos capítulos. Afinal, muitas daquelas cenas que vemos em um capítulo não são gravadas no mesmo dia. Mas além disso, há erros em efeitos especiais, objetos fora do contexto e pessoas da produção aparecendo quando não deveriam. Continue assistindo esse vídeo e confira os 10 maiores erros das novelas brasileiras. Mas como prometido, antes de iniciar o vídeo, irei citar o nome das pessoas que acertaram a pergunta do vídeo anterior. Quantas diferenças existem entre essas duas imagens? A resposta certa é 5 diferenças. Confira. E os 10 primeiros foram Trevosa, Marcos Vinícius, Vitória Maria, Gabriel Morales, Isabela Dourado, Expedição Off-Road, Tainá Mirella, Louca por Séries e Daniel Serafim. Em A Força do Querer, Paola Oliveira interpretava a famosa policial Geisa. Em um certo momento, a personagem atende um celular que estava de cabeça para baixo e acabou sendo um assunto bastante comentado nas redes sociais. 3 dias depois, na mesma novela, era a vez de Juliana Paz usar o celular também de cabeça para baixo. Esse erro é tão comum nas novelas que posso citar até outros atores que fizeram isso. Tainá Miller na novela Em Família, Zezé Polessa em Império, César Mello em Babilônia, Aline Moraes em Rock Story e tantos outros. A novela Salve Jorge, de 2012, tinha como protagonista a atriz Nanda Costa, que interpretava a personagem Morena. Algumas cenas dessa novela foram gravadas na Turquia e outras nos estúdios do Projac, e assim o cabelo da personagem principal mudava constantemente de tamanho e tonalidade, porque algumas cenas que foram feitas antes da novela ir ao ar só foram usadas meses depois, fazendo com que ela aparecesse com o cabelo cacheado de tom castanho claro e depois com o cabelo liso e de tom mais escuro. Mas isso não foi nada perto do que aconteceu nas cenas finais. Morena ficou grávida e teve sua filha sozinha dentro de uma caverna. Até aí tudo bem. O problema é que a personagem estava usando um short por baixo do vestido que não foi retirado quando a criança estava nascendo. Na segunda fase da novela Velho Chico, o personagem interpretado por Antônio Fagundes estava vestindo um paletó azul e circulava com ele pela sua residência. Mas como um passe de mágica em uma outra cena que retratava o mesmo dia, o paletó dele se tornou verde. Na novela Império, exibida pela Rede Globo em 2014, a personagem Beatriz sofreu um acidente e seu carro capotou diversas vezes, tendo como consequência alguns ferimentos. O que chamou a atenção dos telespectadores foi a resistência das sacolas que estavam no banco do passageiro ao lado dela, que nem saíram do lugar. Será que elas estavam usando o cinto de segurança? Na novela Tititi, Marcela, interpretada por Isis Valverde, sofre um acidente provocado por Luísa, interpretada por Guilhermina Guinle. Antes dela sofrer esse acidente, elas estavam discutindo, cada uma em seu carro, e para que elas pudessem realmente discutir, as janelas dos seus carros tinham que estar abertas. Mas através de uma visão mais panorâmica da cena, foi possível ver que as janelas estavam fechadas e ainda possuíam uma película escura, onde seria impossível que uma pudesse ver a outra. Vamos falar agora da novela Segundo Sol, que estreou esse ano e com menos de um mês cometeu 2 erros, e um deles aconteceu logo no primeiro capítulo. O personagem Beto Falcão estava se divertindo com o filho de sua namorada em um barco, quando de repente, através de um outro ângulo, a câmera mostra um personagem deitado dentro do barco que eles estavam. Esse homem provavelmente era um dos cinegrafistas que nem imaginava que seria o destaque desse capítulo. Poucos dias depois, uma cena mostrava a personagem Laureta, interpretada por Adriana Esteves, abrindo um cofre que estava dentro de um armário. Quando ela abriu as portas, através do espelho, foi possível ver o reflexo de 2 pessoas da produção. A novela Insensato Coração decidiu colocar na trama o famoso mistério Quem Matou. A personagem que havia sido assassinada foi a Norma, interpretada pela Glória Pires. Antes de levar os 3 tiros, ela implorou pela sua vida usando a seguinte frase: "Não faz uma besteira dessa." Não faz uma besteira dessa. O autor, com medo de que o assassino fosse revelado antes do tempo, decidiu gravar a cena mostrando o assassino apenas no final da novela. Assim, a cena precisou ser refeita e foi aí que o erro aconteceu. Lembra da frase da Norma?
Porém, a atriz trocou uma palavra da frase na hora de regravar e mudou para: Não faz uma bobagem dessa. A Record decidiu investir em novelas baseadas na Bíblia, e no ano de 2015 estava no ar a novela Os 10 Mandamentos. Toda a história se passava no ano 1593 a.C., mas por um certo descuido ou um milagre ou um envio do futuro, um extintor estava presente na cena como parte do cenário. E quando a câmera, sem querer, flagra um dos atores mexendo no celular em uma novela ambientada no século XIX. Isso foi o que ocorreu na novela Novo Mundo, de 2017, onde a atriz Isabelle Drummond não esperava entrar em cena no momento em que usava o seu celular. Ela só se dá conta quando percebe a movimentação do ator Caio Castro e acaba olhando assustada para a câmera. A novela I Love Paraisópolis, exibida em 2015, se passava na cidade de São Paulo, mas claro, foi gravada no Rio de Janeiro, no Projac. E para fazer algumas cenas, foi preciso recorrer ao famoso efeito chroma key. E o problema foi justamente esse. No dia em que a novela foi ao ar, a cena que necessitava do efeito não foi editada e foi exibida ainda com o fundo verde. Lembra de mais algum erro que não foi citado aqui? Deixe o seu comentário. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Um grande abraço e até mais!